Olá, seja bem-vindo, 15 de março. Bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas e 2 minutos da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo a presidente do Instituto de Previdência do município de Jacareí, o IPMJ, Rossana Vasques. Rossana, muito obrigado pela sua participação aqui para a gente conversar um pouquinho, esse tema bem interessante, né, com relação ao Instituto, voltado, né, principalmente para os pensionistas aqui, os servidores públicos aqui da cidade. Bom dia, obrigada pela oportunidade. A gente está precisando falar um pouco para fazer um pouquinho a divulgação do recadastramento dos servidores dentro do Instituto. Importante isso mesmo que você citou, acho que seria o ponto principal, né, para a gente citar nesse programa, mas só para a gente começar conversando um pouco sobre o IPMJ, queria te perguntar, muita gente que pode assistir o programa não o conhece, até por não ser servidor público, qual que é a diferença do IPMJ para o INSS, só para a gente também já traçar um panorama geral do que é o Instituto e para que ele funciona? A gente fala INSS, mas é meio que um apelido. O nome correto é Regime Geral de Previdência Social. A Previdência Social ela é dividida em duas partes. Tem o regime geral, que é para todos os empregados de empresas privadas, e o regime próprio de Previdência Social, que ele alcança os servidores do governo federal, do governo estadual e dos municípios. Então, cada ente ou cada administração municipal, estadual e federal, ela possui o seu regime próprio. Então, aqui em Jacareí, nós temos o regime próprio, que no caso é o Instituto de Previdência do município de Jacareí. Ele foi constituído em 1993, então já vamos completar aí 30 anos, né, de instituto, e ele alcança todos os servidores municipais que são concursados. Então, são os servidores efetivos que a gente alcança, né? Então, eles contribuem, os entes, né, que é a prefeitura e as autarquias, também fazem a contribuição para garantir a aposentadoria lá no futuro desses servidores. Uhum. Só um caso interessante, por exemplo, nós trabalhamos numa Câmara Municipal, onde, por exemplo, os vereadores podem indicar cargos de confiança, né, como assessores. Como que funciona para essas pessoas que participam aqui do Poder Legislativo? Então, o servidor público, todos são servidores públicos, mas o servidor público de cargo efetivo, que é aquele que faz o concurso, ele pertence ao IPMJ, ao Instituto de Previdência Próprio. Já os comissionados, qualquer um que seja comissionado, ele é um servidor público, porém ele contribui para o regime geral. Ah, entendi, tem essa diferenciação. Tem essa diferenciação. Vou pedir licença a você, Rossana, logo mais a gente volta a falar sobre o Instituto. Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, foi realizada a terceira Caminhada das Mulheres, organizada pela Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal, reunindo dezenas de pessoas. Saiba mais na reportagem. Na manhã do dia 12, dezenas de pessoas se reuniram para a terceira edição da Caminhada das Mulheres, em uma demonstração de força e união em prol da igualdade de gênero. O objetivo dessa caminhada é unir todas as forças políticas, né, públicas e as mulheres da nossa cidade nessa luta, né, da igualdade de gênero, para que o respeito seja sempre uma palavra de ordem, para que a gente possa conviver em harmonia enquanto seres humanos. O evento começou mesmo com o tempo fechado, o que não impediu as participantes de levantarem suas vozes em defesa dos direitos femininos. É importante que nós, mulheres, estejamos sempre juntas para que os nossos direitos sejam garantidos. Dos diversos direitos, direito à vida, direito ao amor, direito à saúde e direito a estar onde ela quiser. Mas logo o sol apareceu e todos aproveitaram o momento para trocar experiências e compartilhar histórias. Roberta, que estava participando da sua terceira caminhada, falou sobre a importância do exercício físico. É muito importante para mim porque eu já sou imperativa mesmo, né? Estou sempre na ativa, desde pequenininha, né? Eu sou prematura de 6 meses
Então, eu não paro mesmo. E é uma terapia. Vocês, mulheres que ficam em casa, amuadas, não façam isso. Saiam, procuram sempre uma atividade física, que é muito bom. É bom para a mente, é bom para a alma e é bom para o corpo. E não foram só elas que marcaram presença. Vários homens caminharam demonstrando seu apoio à causa e se colocando ao lado da luta pelos direitos das mulheres. O homem tem uma importância vital. Eu acho extremamente também importante todos nós, homens, terem a consciência da importância da mulher. É aquilo que está constantemente rodando, né? O local da mulher é onde ela achar melhor. Ela tem o direito de estar em todos os locais, ela tem direito nas questões sociais, nas questões esportivas, nas questões trabalhistas, direitos de igualdade. Então a mulher, ela tem sim o direito e nós temos que ter todo o respeito e carinho por elas, que na verdade o Dia da Mulher são todos os dias. E quem também acredita na igualdade é o Dagoberto, que veio acompanhado de sua família para participar da caminhada. Hoje eu vim com a família, já é segundo ano que a gente vem, que a gente participa, damos apoio em todas as caminhadas que é feito pela prefeitura. Eu acho que é muito importante acabar, não pode ter mais essa violência. Temos que ser iguais, temos que ser tratados todos iguais. Além dos participantes, diversos parceiros estiveram presentes para incentivar a população a cuidar da saúde. Ao final da caminhada, teve um aulão de dança com muita animação. A atividade serviu para encerrar o evento com chave de ouro e reforçar a mensagem de união em prol da luta pela igualdade de direito entre homens e mulheres. Que bacana, parabéns para todas as mulheres e também os homens, né, que vimos aí envolvidos aí nesse projeto. E bom, a gente volta a conversar com a Rosana Vasques, presidente do Instituto de Previdência do município de Jacareí. Rosana, falando um pouco mais também sobre o PMJ, eu queria te perguntar sobre os conselhos que podem, né, fazer parte do Instituto, qual a função de cada um, no que eles integram, né, esse corpo geral, né, do Instituto de Previdência. Então, como eu falei, o Instituto ele faz o seguinte, ele capta recursos, né, dos servidores, que é o que vem descontado mensalmente no salário, e também a administração pública que paga a sua parte, que é a contribuição patronal e a contribuição do servidor. Então, juntando esse recurso, a gente utiliza para quê? Para investir, para ter rentabilidade e ter caixa para fazer os pagamentos de aposentadoria e caixa não só para hoje, mas para o futuro. Todas as previsões e projeções que nós fazemos é para 50 anos. Então, tem que ser uma coisa bem administrada, né? O dinheiro tem que ser bem administrado. E quando você fala em ser bem administrado, você está falando que ele também precisa ser fiscalizado. E quem que vai fiscalizar? Os servidores, porque o dinheiro pertence a eles. Então, nós temos 3 conselhos. Nós temos o Conselho Fiscal, que analisa mensalmente os balancetes, as contas, as despesas. Nós temos o CAIF, que é um comitê de avaliação de investimentos, que ele também se reúne mensalmente para olhar a nossa carteira de investimentos. E temos o Conselho Deliberativo, que ele delibera, ele aprova não só as contas, mas também todas as ações que o Instituto propõe. Todos os conselhos, eles são feitos de 2 em 2 anos, né? Existe uma alternância e eles são por eleição e por indicação. Então, aquele servidor que entende a importância de estar fiscalizando esse dinheiro, ele se propõe a ser candidato, né, a membro do conselho, e daí existe a eleição. Nós vamos ter eleição agora em novembro, e as partes são eleitas, e depois tem os sindicatos. O sindicato dos servidores faz indicação, o sindicato do SAI faz indicação, a administração faz indicação. Então, é um colegiado de comissões e comitês que eles fiscalizam todo o serviço de quem está trabalhando ali e o que a gente faz, né? Bem importante você explicar isso, porque realmente é um ambiente bem democrático, né? E a gente vê que como é uma fiscalização importante, né?
Realmente acaba sendo bem interessante a participação de diversas pessoas de diversos setores, mesmo que dentro do serviço público, né? Sim, por exemplo, nós estamos na Câmara. A Câmara ela tem o seu representante. Hoje acho que é a Renata, que é a representante aqui da Câmara. Mas todas as entidades, todos os órgãos, ele tem que colocar o seu representante. E é uma coisa importante o servidor saber da importância dele de estar participando disso. Como você disse, é uma atitude democrática, né? Faz parte do contexto dele, da importância dele como servidor estar tomando conta disso, né? Do dinheiro, garantindo, né, o dinheiro dele. Com toda certeza. Rosana, vou pedir licença a você, logo mais a gente volta a conversar. E o plenário da Câmara Municipal rejeitou na sessão de ontem o projeto de lei do vereador Dr. Rodrigo Salomão, que tratava da obrigação da transmissão e gravação em áudio e vídeo de todas as sessões de licitações feitas pela Câmara e Prefeitura de Jacareí, além de suas autarquias e fundações, e disponibilizá-las na internet. Já o projeto do vereador Paulinho dos Condutores, que institui solenidade em homenagem aos jogadores de futebol de campo e de salão, foi aprovado por unanimidade. Segundo o vereador, o evento será realizado anualmente nas dependências da Câmara Municipal durante a primeira sessão ordinária do mês de dezembro. Outras informações sobre a sessão você confere em nosso site, que é o jacareí.sp.leg.br. E de olho no desenvolvimento dos jovens, a base do Jacareí Rugby, com o projeto do Centro de Formação para o Rendimento Esportivo, está treinando e educando os jovens atletas para o futuro no esporte. Confira detalhes na reportagem. Em parceria com o SESI, o Centro de Formação para o Rendimento Esportivo, parte da base do Jacareí Rugby, já iniciou os trabalhos para a temporada 2023. O projeto visa treinar e educar jovens de 13 a 17 anos nos fundamentos do esporte e no conhecimento social. O Centro de Formação ele tem como objetivo, né, potencializar a formação de cidadãos atletas. Então, que as pessoas que participarem daqui, né, os jovens que participam desse processo, saiam daqui preparados para a vida profissional, social, esportiva, enfim. Então, a gente não se atém somente ao lado do rugby, do esporte. De academia, de formação para o físico, mas também formação para o rugby, parte técnica, tática. E também um acompanhamento, monitoramento escolar das notas, do rendimento, além de algumas outras atividades sociais para conectar eles também com a comunidade de Jacareí, né? Ao todo, 95 jovens alunos fizeram parte das atividades, mas esses que vemos treinando são alguns dos 20 jovens atletas que superaram 4 semanas de seletiva e seguem no centro de treinamento. 2 deles são a Vitória e o Nicolas, que desde muito cedo já levam o rugby muito a sério. Ambos treinam no SESI 2 vezes por semana, aprimorando as táticas de jogo e aproveitando o espaço esportivo. Eu comecei o rugby com uns 12 anos e aí, ano passado, em novembro, eu comecei o CF. E aí teve a seletiva para esse ano e aí estou aqui de novo. Uma oportunidade muito grande, né? Porque aqui é muito grande, tem como usar a academia aqui embaixo. A gente usou até a piscina, né? E muito bom. Um ambiente muito acolhedor. Eu gosto também porque desenvolvimento tanto como atleta em si, a parte técnica, física, mas também desenvolve nosso lado pessoal, na sociedade, assim, a convivência com outras pessoas. A gente espera um bom ano, sim, porque ano passado a gente foi campeão, né? E esse ano a gente pretende continuar sempre aprimorando nossas habilidades e trazer novas pessoas para sempre aumentar a nossa família. Se pegar 2022 como base, o Jacareí Rugby, dentro do cenário paulista, a gente foi campeão em todas as categorias de base que a gente disputou. Então, desde o M15, M18, M21 masculino e o M18 feminino. Então, todas as categorias possíveis de base, a gente foi campeão. E tem, com certeza, muito impacto desse centro de formação, né? Porque os jogadores têm mais estímulos semanais, fisicamente acabam ficando melhor preparados, tecnicamente também, e a parte de conhecimento de jogo também, né? Porque aqui a gente tem processo de análise de vídeo, enfim, tem também um olhar sobre o jogo mais específico.
O coordenador esportivo do clube, Júlio Faria, define o projeto como imprescindível para um desenvolvimento saudável dos atletas. Para que ali eles possam ser melhor preparados, ter um número maior de estímulos, né? Sejam estímulos físicos, estímulos técnicos, estímulos táticos, mas também estímulos que a gente traz até um olhar social e educacional, porque a gente tem hoje essa preocupação do esporte ser amador no Brasil e esses jovens criar uma expectativa de profissionalismo, que a gente sabe que calma, vamos devagar, mas a gente tem essa necessidade e hoje esse programa ele vem para isso, que é para preparar esses jovens para que nesse momento de transição eles não tenham tanto impacto em estar indo para uma categoria adulta. É isso aí, a gente volta a conversar com a Rossana Vasques, presidente do Instituto de Previdência do município de Jacareí. Rossana, gostaria agora de abordar com você o tema do recadastramento, né, que talvez seja o mais importante que a gente pudesse tratar hoje, né, até a prefeitura tem lançado releases para divulgar com relação a isso. Queria te perguntar como que funciona esse recadastramento promovido pelo IPMJ. Então, o recadastramento, por que ele é importante? As pessoas pensam que ele é importante só para fazer prova de vida, para mostrar que está vivo. Mas não é isso. O recadastramento ele é importante para que o banco de dados do Instituto e da Prefeitura, eles estejam corretos. Por que eles precisam estar corretos? Porque dentro desse estudo, eu falei que nós somos uma instituição de seguridade social. Então, quando você fala em seguro, existem estudos e projeções. E os estudos, eles chamam avaliação de cálculo atuarial, que são feitos por técnicos de atuarial. Igual quando faz para seguro de carro, para convênio médico, para saber o valor de quanto que vai ser. Então, esse banco de dados ele tem que estar correto para a gente projetar. Se a gente vai projetar daqui hoje para 50 anos, eu preciso saber qual que é a sua idade, se você tem dependente, se você tem filhos menores, porque se o servidor vier a falecer, a esposa dele vai ter direito a continuar recebendo a pensão. Se ela falecer, talvez os filhos menores ainda tenham condições de continuar recebendo. Então, a gente precisa fazer toda essa projeção. Então, o cadastro tem que estar correto. E a gente está encontrando uma dificuldade da pandemia para cá, das pessoas comparecerem para fazer esse recadastramento. Nós não tínhamos antes no Instituto uma norma, uma resolução que desse uma punição, digamos assim, ou uma obrigatoriedade do servidor de comparecer para fazer o recadastramento. E esse ano nós fizemos isso. Então, nós emitimos uma resolução de que, se ele não fizer o recadastramento, ele vai ter o salário suspenso até que ele regularize a situação. Então, nós vamos deixar de pagar, aí quando ele comparecer, regularizar a situação, a gente imediatamente volta a fazer o pagamento. Para você ter uma ideia, o ano passado nós tivemos 67% só do total de pensionistas e aposentados que compareceram para fazer esse recadastramento. Então, nós também, para facilitar isso, a gente decidiu dar algumas opções para os servidores. Então, a pessoa pode comparecer pessoalmente, ela faz um agendamento através do WhatsApp que tem lá no site, ou ela pode ligar e agendar para comparecer e fazer o recadastramento. Ela também pode fazer o recadastramento pelo site, aí grava um vídeo, tem todo um formato lá para fazer. Ou então, se ela não puder comparecer, ela pode fazer através de procuração. Então, são várias opções que existem para as pessoas fazerem. Com essa resolução também que nós emitimos, todas as pessoas que não fizeram recadastramento no ano passado e nesse ano, porque o recadastramento ele deve ser feito sempre no mês de aniversário do servidor. Então, quem não fez o ano passado e fez aniversário janeiro, fevereiro e março e ainda não foi fazer o recadastramento, a gente vai dar a data limite de até 15 de maio para ele comparecer e fazer o recadastramento. Acaba sendo um prazo bem grande, né? Sim. E como você comentou, diversas opções
para o servidor, né, poder se programar, fazer com calma. E só te perguntando também, caso ele agende para ir pessoalmente, né, no Instituto, precisa levar algum documento? Às vezes é até bom a gente já frisar alguma coisa, porque alguém pode estar assistindo e já separar algum documento para levar. Sim, ele tem que levar os documentos pessoais, né, documento que tenha foto, CNH, RG, CPF, comprovante de endereço e também todos os documentos de seus dependentes, RG, certidão de nascimento, tudo que ele possuir de documento que se refere aos dependentes dele, ele tem que levar. Tem alguns casos que a pessoa, por exemplo, ela não é filho, mas ela é representante judicial da pessoa, né, para pessoas interditadas, então ela também tem que levar o documento. Quem tem a guarda da criança tem que levar o documento. Então, são os documentos básicos, RG, CPF e o comprovante de residência. É bem simples até. Ah, sim, mas acaba sendo necessário, né? Esse tipo de burocracia, digamos assim, acaba sendo requerida, é natural, né? Normalmente o Instituto deveria mesmo pedir e o servidor tem que estar de acordo com isso, sabendo disso aí. E o cálculo atuarial, para ele ser considerado confiável e correto, a gente precisa atingir no mínimo 95% de recadastramento. Ah, sim, e principalmente em comparação com 67 do ano passado. Sim. Tem uma margem aí, né, que deva ser atingida aí. Que a gente precisa alcançar, então por isso que a gente está buscando divulgar, fez a resolução, que é justamente para as pessoas comparecerem e ajudar, né, o Instituto a ter um cálculo atuarial correto. É importante para todos. Com certeza. Rossana, a gente vai fazer uma breve pausa, logo mais a gente volta a conversar. Nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai saber mais sobre a imigração chinesa aqui na região. A gente volta já. Por meio da Secretaria Municipal de Educação. Mais sobre esse profissional, Elaine, queria que você comenta quais são as informações, por favor. Hoje está friozinho, mas a campanha de imunização contra a Covid-19 continua. Sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br. Vamos começar essa entrevista falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. A gente ainda está aqui voltando daqui a pouco, até já.
Estamos de volta e a gente retorna conferindo os trabalhos realizados pelos vereadores na 7ª sessão ordinária do ano. O vereador Paulinho dos Condutores, do PL, falou sobre as reclamações envolvendo a empresa Jacareí Transporte Urbano. O parlamentar disse que é necessário voltar com os cobradores dentro dos ônibus. Confira. Primeiramente, a gente tem que discutir e debater aqui a volta dos cobradores, né? Porque não dá para entender uma cidade de 250 mil habitantes, aonde essa semana eu vi, né, o motorista ter que descer do volante para operar uma cadeira, para colocar um cadeirante. Aí ninguém discute, né? Então eu acho que a questão do transporte na nossa cidade nós temos que discutir mais a fundo. Eu acho que é importante. Eu acho que se tiver que dar ré ou não no ônibus, o vereador Roninha, é prerrogativa do motorista, porque muitas vezes as vias não têm condições e o motorista nessa cidade muitas vezes tem que se desdobrar, levando multa e muito, né, e não tem condições. Então eu acho que nós temos que partir dessa premissa, primeiro dar condições para os motoristas trabalhar. E a vereadora Maria Amélia, do PSDB, comentou os problemas causados pelos fios da concessionária EDP em Jacareí. De acordo com ela, a reclamação tem de ser com a empresa de energia para resolver transtornos. Veja. Se nós não pedirmos a ANEEL, eu acho que é ela que vai regulamentar a EDP. Então, nós precisamos cobrar da ANEEL e peço aos munícipes que façam suas denúncias de fios à ANEEL para que cobre da EDP. Ou também na denúncia ao município para que os fiscais possam atuar, precisa ter denúncias, né? Mas quem é que faz essa regulamentação toda é a ANEEL. Então, a gente precisa cobrar deles a providência junto à EDP Bandeirantes. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. A gente retorna, né, nossa conversa com a Rossana Vasques, presidente do IPMJ aqui de Jacareí. Rossana, eu queria te perguntar, para a gente abrir esse segundo bloco, mais detalhes sobre alguns programas que o IPMJ pode ter, né? Recentemente nós conversamos sobre o programa Legado, né, para uma matéria que ainda vai ao ar aqui na TV Câmara. Se você também quiser ou puder, né, dizer alguns detalhes de alguns outros programas que o IPMJ pode promover com relação a essa parceria mesmo com o servidor, né? Talvez de instrução, de conscientização sobre o uso do dinheiro também, né, com relação à sua aposentadoria, servidores já aposentados, servidores que estão para se aposentar. Como que o IPMJ cuida, né, digamos assim, dessas questões? Nós temos um universo, assim, para contextualizar, de 4.500 servidores ativos, 2.300 aposentados, mais 460 pensionistas. Então, é um universo grande de pessoas que... e a gente busca atender a todos, né? O nosso cliente não é a população, no caso. O nosso cliente lá no Instituto são os servidores. Nós colocamos o projeto Legado, que é um projeto de pré-aposentadoria, que é justamente para dar aquela reflexão ao servidor que está em vias de aposentadoria. Eram servidores com até 2 anos, agora nós modificamos, colocamos 3 anos, para ele ter um tempo maior de refletir, de pensar, planejar a aposentadoria dele. Então, é um projeto super interessante, que vale a pena as pessoas participarem. São grupos pequenos, de 25 pessoas, são 4 encontros, não é tão longo assim, e a gente procura falar um pouco sobre a parte jurídica da legislação, o que a pessoa precisa para se aposentar, quais são os direitos, o que ela vai perder em termos de salário. E também nós temos um módulo muito interessante, que é feito até pela Secretaria de Finanças aqui, por um servidor da Secretaria de Finanças, que é a educação financeira, que é justamente para ele aprender a controlar as suas despesas, a controlar fazer todo um planejamento para ele, quando for se aposentar, ele ter condições de ter realmente uma qualidade de vida, porque é isso que as pessoas buscam, né? Trabalhar por 30, 35 anos, depois parar de trabalhar e ter uma qualidade de vida, poder descansar, qualidade de vida. Mas se a pessoa não se planejar, ela não vai conseguir. Pois né?
Fora isso, a gente vai implantar, acho que agora em junho, um programa de pós-aposentadoria. Inicialmente será uma integração dos servidores, já para ele conhecer o Instituto, o que ele vai ter que fazer, até nessa obrigação de recadastramento. Então, nós vamos fazer um acolhimento daqueles aposentados, das pessoas que estão se aposentando, para ela entender quais são as obrigações dela a partir daquele momento. E pretendemos também continuar com esse programa de pós-aposentadoria, principalmente na questão de educação financeira, que tem uma coisa que hoje assola as pessoas, que é o empréstimo consignado. É uma coisa que resolve o problema a curto prazo, e a longo prazo se torna um problema. Isso, e a longo prazo se torna um grande problema para as pessoas. A gente vê o número, né, no Brasil inteiro de pessoas endividadas. Então, a gente pretende atuar nisso também. Tem uma coisa bacana também que a gente está fazendo, que é uma reivindicação dos servidores, que o Instituto tivesse a sua sede própria. E nós já temos o terreno e a gente vai começar a construir. A gente está na fase da licitação, já foi feita a licitação e serão elaborados os projetos de arquitetura, de estrutura. E acho que até o final do ano a gente começa a construir, até para alegrar as pessoas, comemorar os 30 anos aí de Instituto. Pois é, né? Acaba sendo um aniversário, de certa maneira, importante, né? Essas datas que a gente vê, né? Datas redondas, digamos assim. Acaba sendo um marco, né? Realmente, para a instituição. E bem bacana ver você comentando sobre esses projetos, porque realmente é um processo de transição, né? De estilo de vida, de gastos, de atividades, né? Às vezes a pessoa vai se dedicar a outras coisas depois da aposentadoria. Então, realmente, bacana até conhecer melhor, saber que existem essas ferramentas, né, que o Instituto disponibiliza, tanto cursos, pode ser considerado também palestras, e principalmente essa parte de acolhimento, como você comentou, porque realmente é uma transição muito grande, né, na vida da pessoa. E ela ter esse passo a passo, essa maneira mais tranquila, digamos assim, né, dessa mudança de vida, acaba sendo bem benéfica, né? Você sabe que na pandemia, quando nós tivemos que fazer a eleição do conselho, nós optamos por fazer ele online. Então, contratamos uma empresa para fazer a votação online. E nós ficamos assim, será que as pessoas mais velhas, elas vão ter condições, elas vão saber fazer? Então, nós começamos a fazer uns cursinhos, né, para essas pessoas, para elas saberem trabalhar, usar os aplicativos do smartphone para fazer a eleição, a votação. E foi muito interessante e a gente viu que realmente as pessoas elas estão inseridas e elas querem ser inseridas nesse mundo digital, porque nós tivemos uma grande procura e, para surpresa nossa, o número de votantes foi maior do que quando era presencial. Poxa, que bacana. Bacana realmente ver isso, porque realmente é o que você comentou, né? Essas pessoas estarem incluídas, mesmo que de uma maneira online, né? Que seria um desafio, mas que teve um resultado positivo. Né? Sim, foi muito positivo. A gente ficou muito feliz com o resultado. Excelente. Luciana, vou pedir licença a você, logo mais a gente conversa. E a Prefeitura Municipal de Jacareí, por meio da Secretaria Municipal de Educação, abre inscrições até o próximo dia 17 para preenchimento de vagas das oficinas esportivas do programa Educa Mais para alunos matriculados nas escolas municipais aqui da cidade. As inscrições para as modalidades jazz, judô, street jazz, taekwondo, balé, natação, vôlei e handebol devem ser feitas de forma online pelo link educajacareí.com.br/espaços. E o Vale do Paraíba tem recebido imigrantes chineses nos setores comerciais e industriais. Apesar da diferença cultural, muitos decidem ficar por aqui porque fizeram do Brasil o seu país. Uma senhorinha me viu criticando o nosso estado atual, né, o governo e o estado que nós estamos. Ela falou, por que vocês fugiram para cá? Eu falei, eu não fugi para cá, senhora. Eu sou daqui, eu tenho todo o direito de dizer daqui. Que aqui é a minha casa.
A China é o país que mais possui imigrantes espalhados ao redor do mundo. Aqui no Brasil, o boom migratório aconteceu a partir da década de 50. A família vem para cá para tentar a vida melhor, porque a gente na China, na época dos meus pais, eram camponeses, trabalhavam na roça, então era uma fase que eles passaram na ditadura militar do Mao Tse-tung lá na época, e depois teve, né, a libertação, mas muita gente ainda morava na pobreza, né? Então foi na época que minha família conseguiu vir para cá com a ajuda de parentes. São estimados entre 250 a 300 mil chineses e descendentes espalhados pelo Brasil. Desses, 180 mil estão concentrados no estado de São Paulo. No tocante à questão de concentração da população chinesa no Brasil, eu diria que a maior concentração estaria no estado de São Paulo, o que inclui também a região do Vale do Paraíba, que também tem uma parcela significante de chineses no Brasil e no estado de São Paulo. O objetivo de todos os imigrantes que chegaram ao país no século XX foi a busca por melhores oportunidades financeiras e, consequentemente, melhores condições de vida. Mas, junto com isso, veio o choque cultural. O pessoal fala, chinês é muito trabalhador, trabalha 12 horas, 24 horas por dia, não para. E é um choque cultural também. Quando a gente chega aqui, a gente acha que o brasileiro é preguiçoso. Porque quer trabalhar só 7 horas, 8 horas por dia, e chinês lá não tem hora, não tem descanso, não tem hora de almoço, que for. Isso é uma questão também da cultura. É comum pensarmos que chineses e descendentes trabalhem com culinária e lojas de variedades, não é mesmo? O chinês já vem pela área do comércio, a maioria já entrou com a área do comércio, então assim... às vezes a gente sofre um pouco do preconceito de falar, lojinha de chinês, essa generalização que eu falo, tudo é lojinha de chinês, lojinha chinesa. A gente entende que realmente loja de chinês tem que parecido, é tudo parecido mesmo, porque é tudo importado de lá, né? Entretanto, eles também têm se destacado em vários outros setores. Temos empresários, temos grandes médicos chineses no Brasil, operadores do direito, muitos empresários no ramo de tecnologia e startups. Então, eu diria que hoje os descendentes de chineses têm uma ampla atuação na sociedade brasileira em diversos setores da economia. E não tem como não reconhecermos a influência da cultura chinesa no nosso dia a dia. E também agora no Brasil existe a comemoração do Dia da Imigração Chinesa no Brasil, que é todo dia 15 de agosto, onde nesses eventos são celebrados através da gastronomia, são celebrados a música chinesas, também tem grupos de chineses que são envolvidos em artes marciais, como Kung Fu, Tai Chi Chuan, e é uma maneira muito legal, onde tem uma integração do povo brasileiro com o povo chinês sobre os aspectos culturais. Eu entendo que é uma maneira, sim, de união dos povos, uma maneira de entender uma cultura de um país com a do outro. E a imigração chinesa continua forte no Brasil. Mas, segundo o Sugier, o retorno para o país de origem também é grande. A maioria vem por causa de uma qualidade de vida melhor, por questões financeiras. Mas a China hoje está crescendo tanto e o valor em si não está assim, do Brasil para lá, está muito diferente. Então tem muita gente que acabou optando por voltar para lá. Se fosse trabalhar num emprego qualquer, ia ser a mesma coisa que ia trabalhar em emprego qualquer aqui. Mas esse não foi o caso da família Li. A criança nasceu aqui. Dois filhos aqui já todo mundo conhece. A gente, criança, quando nasceu primeiro, já acompanha aqui no mercado. Criado, todo mundo ajuda. A gente não considera brasileiro por brasileiro. Então, você já cresce um pouquinho segregado nessa maneira, assim, né? Então, é aquela coisa, quando era criança, a gente quer pertencer, a gente quer ser parecido, né? A gente quer estar dentro de um grupo.
Mas aí depois você cresce e descobre que a coisa mais legal que tem é você ser diferente. Aqui para ser terra bom, rico, povo brasileiro honesto. Sinceramente, eu gosto daqui. Eu vou viver aqui, morreu aqui. É isso aí. E a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2023, ano base 2022, começa hoje. É possível enviar as informações pelo programa IRPF 2023 pelo site cave.receita.fazenda.gov.br ou pelo aplicativo da Receita Federal. O contribuinte vai poder enviar a declaração deste ano de 15 de março a 31 de maio. O calendário de restituição do Imposto de Renda 2023 terá 5 lotes, de maio a setembro. E o contribuinte que optar por receber via Pix, desde que seja o número do CPF, ou fizer a declaração pré-preenchida, entra na lista de prioridade para a devolução do dinheiro. Outras informações acerca deste assunto você confere no site gov.br. E a gente volta a conversar com a Rossana Vasques, presidente do Instituto de Previdência do município de Jacareí. Rossana, estamos já nos encaminhando para o final do nosso programa. Queria deixar em aberto, se você quiser deixar algum recado final, alguma consideração acerca de alguma coisa que nós conversamos, fique à vontade. Aproveitando ali o gancho do imposto de renda, os informes de rendimentos já estão disponíveis também para todos os aposentados e pensionistas. Eles podem ser impressos, retirados, através do site, que é ipmjsp.gov.br. É só colocar o número de matrícula, já está disponível. E eu queria reforçar um pouco sobre o recadastramento, da necessidade de fazer, de lembrar o prazo de que as pessoas que não fizeram o recadastramento, todos, sem exceção, né, não fizeram o ano passado e não fizeram em janeiro, fevereiro e março, que eles tenham o prazo até 15 de maio de 2023 agora, 15 de maio próximo, para ir lá fazer o recadastramento ou fazer online também, pelas opções que existem para fazer. Lembrando que o recadastramento presencial, ele precisa ser agendado, para não causar muito tumulto lá no Instituto, que é um prédio pequeno que a gente tem. Mas lembrar da importância. E quem não for, realmente o salário vai ser suspenso e só vai voltar a receber a partir do momento que fizer a regularização do recadastramento. Isso aí, o recado está dado. Rossana, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Aqui. A gente tratou de diversos temas importantes, principalmente, claro, né, relacionado ao servidor público. Então, muito obrigado pela sua disponibilização, seu tempo de ter vindo aqui conversar um pouco com a gente. Obrigada. Eu que agradeço aí a oportunidade que vocês estão disponibilizando do Instituto se mostrar para os servidores. Excelente. Muito obrigado, viu? Tá, okay. A gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise desta edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide, um grande abraço e até mais.